Yeah. Salve, gente minha. Olá, Cláudia Rica indicar. Sejam muito bem-vindos. Você falou que junto comigo não mais desfilava, que se a minha escola perdesse, você nem ligava. Ai, que dor, que sofrimento, apego traumático, apego problemático. Quero partilhar com vocês, nesse curso curto de atividades específicas, primeiro a razão pela qual a gente, de verdade, quando tem um apego traumático ou problemático, isso serve para as partes da vida onde a gente tem certos problemas, a gente gruda naquilo, mas o apego traumático de situações e relações que significaram muito para nós e, ao mesmo tempo, nos machucaram muito. Talvez porque nos machucaram muito, significaram mais. Talvez porque significavam tanto, ou a gente depositou tanta esperança, a gente colou as nossas coisas ali, né, acabaram nos machucando muito. Essa ideia de que a gente tem um apego naquilo que nós fantasiamos, né, muito, 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 nós sofremos pelo que poderia ter sido e não pelo que foi, né. Então, quando a gente está no dia 1 de um relacionamento, a gente devia ficar no 1 e não no 31, né. A gente devia seguir mais presente naquilo que está na realidade. E esse curso é um programa de vídeos objetivos, eu vou pedir a sua confiança, de primeiro começar fazendo uns exercícios, depois a gente vai um pouquinho numas bases e recursos extras que nos fazem compreender, conhecimento é cura, né. Por que que a gente gruda? Por que que a gente fica que nem detetive na internet, querendo descobrir como é que funciona o narcisista, e esses canais que narcisistas fazem isso, não fazem assim, se ele está pensando em você, se ele não está pensando, se ela vai voltar, que no fundo mais atiça a nossa obsessão e esse apego problemático. E nós aqui queremos endereçar a possibilidade de a gente sentir Acho que minha vida vai poder ir adiante", né. Então eu queria pedir sua atenção e a sua confiança em a gente olhar o apego traumático, problemático, tirando nó. Resiliência, eu sou Cláudia Rick, vocês estão na Quantum House, Universidade Quantum, ou num dos meus canais, aqui da nossa plataforma da Quantum House, né, da Escola das Galáxias, com argumento de Richard Grannon e Lisa Romano em meu suporte, olhando como é que a gente vai usar a resiliência para sair desse imbróglio do apego traumático, porque isso nos cansa. Então, primeiro eu vou sugerir esse exercício em que a gente vai reduzir a polarização de estar apaixonado, estar odiando, de querer o melhor e o sentimento de quase perfeição sobre os nossos sonhos ali projetados, a fantasia do que poderia ser, e sobre o nosso horror do que não foi e não é, ou do quão ruim e abusivo pode ser, né. Então a primeira coisa que eu vou pedir a você é quase uma brincadeira, que a gente faça a primeira dinâmica para reintegrar essa verdade. Quero que você pegue 3 letras do seu nome, 3 letras do nome da outra pessoa e um sufixozinho "ap", de apego. Tipo, vamos dizer que o nome de um moço é Pedro, então eu vou pegar os 3 letras do meu nome, Clá, 3 letras do nome do Pedro, Pede, e ap, o sufixozinho. Em vez de eu falar do Pedro, de como o Pedro faz, do que ele fez, de veja bem, como ele é mesmo narcisista, e olha, ele faz isso, e aí a gente vai ficando, né, muitos de vocês já estão pós-graduados em psicologia aplicada de desordem de personalidade. Eu não vou mais falar do Pedro, eu vou falar de uma coisa que aconteceu que chama Clapedap. Clapedap é uma entidade, Clapedap é um acontecimento, como a gente vai ver. 3 letras do seu nome, 3 letras do nome da outra pessoa e ap. Você junta e fala: "Bom, daqui para frente é Clapedap". Inclusive, se você tem um clínico, um terapeuta, um amigo paciente que tenha discernimento para te ouvir, você peça e explique: "Olha, daqui para frente", alguns de vocês falam assim, o falecido, ah,
a você sabe quem, né, não fala mais o nome da pessoa e tem uma inteligência linguística inconsciente em a gente fazer assim, porque de fato a gente está tirando, significado, a gente está tirando energia desse lugar onde a gente depositou mais do que merecia, não é. Então Clapedap não é Pedro, não é Cláudia, é Clapedap, né. Essas 3 letras mais 3 letras e o sufixo "ap", para poder se referir a isso. E aí nós vamos fazer aqui essa enredoterapia. A linguagem importa, gente minha. Essa enredoterapia será seguida de uma alfabetização emocional. É preciso saber dar nome aos bois, dar palavras e sentido para aquilo que nós estamos vivendo e sentindo, né. Então, nós vamos fazer uma distinção para encontrar o que é verdadeiro. Parece que foi Jung que disse que o sentido da cura sempre tem a ver com sair do falso e ir para o verdadeiro, né. Então, a gente tinha a primeira ideia de que você tem o nome Pedro, e que é nisso que você está focado. E eu vou pedir para a gente fazer uma transição para o verdadeiro, como o incidente que aconteceu, de 3 meses, de 3 anos, de 15 anos, de 30 anos. Foi um incidente. Clapedap foi um incidente. Quando eu penso num nome, no Pedro, o que ele faz, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, qual era a intenção, se me ama, se não me ama, se despreza, se me quer, se não me quer, se manipula. Eu estou ali num algo, e é algo fixo, né. E, na verdade, a gente vai trabalhar com a percepção de que é algo dinâmico. Algo dinâmico que me traz de volta o locus interno de controle. Quando eu penso no nome da pessoa, que é uma situação fixa e que, inclusive a internet gosta muito dessa ideia de que narcisistas e psicopatas e cluster B são todo-poderosos, eles manipulam e a gente não consegue fazer nada, nós somos vítimas, nós somos presas dessa situação, a gente tem um locus externo de controle. A gente fica como se não tivesse agenciamento próprio. E de verdade, Clapedap foi algo dinâmico, um incidente dinâmico, no qual eu tive agenciamento, eu tive participação, eu tenho voz, eu tinha escolhas, né. E por fim, ao invés da obsessão que parece que você não tem uma obsessão nessa pessoa, nessa situação fixa, com locus externo de controle. O que tem é um excesso de carga emocional. E essa carga emocional rodando e recarregando todas as coisas, de verdade, é o que faz essa percepção, até parece mesmo ser obsessão, até é o que faz parecer ser isso, mas na verdade é falso, que é uma situação fixa, sem controle da sua parte, sem agenciamento, sem, como se você não tivesse escolha, e que te fez ficar numa obsessão. O verdadeiro é que houve um incidente, clapedap, dinâmico, em que eu perfiz um papel, né. Qual o meu papel nisso? Esse moto próprio que a gente tem, esse agenciamento que a gente tem, é essa pergunta, né, que papel você desempenha no seu sofrimento, nesse incidente, com as suas letrinhas e mais o aplicativo, o sufixo apego. Esse incidente foi dinâmico, teve escolhas, teve agenciamento sim da sua parte, e o locus interno de controle é importante, com a percepção dessa carga emocional. Essa é a verdade que te permite poder ir para essa possibilidade de exercício, de olhar qual a diferença entre vínculo e apego. Nós nos vinculamos, e quando nós nos vinculamos, tem sim afeto, abraço, desejo pela outra pessoa, até pôr as crianças para brincar, né, quando a gente brinca, na confiança, mas pôr as crianças para brincar não é ser infantil. A gente põe a criança interna para brincar quando tem um adulto em nós que protege até a nossa própria criança, e a gente se vincula, a gente tem accountability, tem responsabilidade. No apego não, a gente está se pendurando numa ideia, numa fantasia,
de uma salvação, de uma valorização, de algo que vai vir do outro, não um locus externo de controle. Esse exercício começa a nos ajudar a soltar a negação. Nós temos uma negação. E na minha enredoterapia aqui, essa lista vocês vão poder chamar da lista de amo-odeio. Então, vocês, por favor, coloquem aí as coisas que vocês amam ou amavam nessa relação e as coisas que vocês odeiam ou odiavam nessa relação. Vamos chamar da conta número 1. Nós vamos ter contas correntes aqui. Essa conta corrente número 1, o que eu amo? Então, você vai e escreve o que você ama ou amava. Você vai e escreve o que você odeia ou odiava. Vou dar um exemplo. Eu vou lá e aí eu amava o interesse da pessoa, a disponibilidade, né, o carinho, o fato de ser um ser culto, oculta, discreto. Você pode gostar de alguém extrovertido, alegre, tarado, divertido, engraçado. Eu amo a gentileza dessa pessoa, a inteligência. Adoro gente inteligente, que a gente pode conversar, a sinceridade. Essas são coisas que eu amo, que eu amava. Então, eu vou ficar consciente dessas coisas que eu amo ou amava, ok? E aí vou fazer a lista do odeio. Odeio ou odiava a indiferença, a crueldade, a manipulação, o tratamento de silêncio, a incongruência, as ameaças, a irresponsabilidade. Odeio a mentira, odiava a mentira. Pode ser velada ou aberta. Traição, a formalidade fora de hora. Então, eu tenho uma lista de amo e odeio, conscientemente. Isso vai me permitir perceber como eu estou, como isso está dentro de mim, como isso foi, e eventualmente ir para um lugar onde eu consigo fazer o luto, onde eu consigo me perceber, onde eu consigo perceber coisas que eu projetei nessa fantasia que eu posso perfeitamente ter. Ora, será que é essa pessoa? Será que você se importa com essa pessoa? Com a conta corrente, com o sapato, a meia que ela veste, com o que ela está vivendo? Para ter companhia? Para ter uma conversa inteligente? Para ter um pouco de cultura? Para ter um carinho? Será que os nossos amigos, outras alternativas, a gente não tem? Interessante, né? E conscientemente saber o que odiamos, tratamento de silêncio, a incongruência, o fingimento, a traição, a indiscrição, o comportamento inapropriado, faz aí, você tem que ver que lista é, e completa essa lista. Quando você terminar essa lista, eu vou pedir para você fazê-la por 10 dias. E quando você começar novamente, não visite a lista anterior, não vale colar. Papel em branco, vira, não vai no estilo livre, que não siga a orientação dessa programação. Você pega um papel em branco e começa de novo. O que eu amo nessa pessoa? O que eu amava nessa relação? O que eu odeio nessa pessoa? O que eu odiava nessa relação? E você começa do zero novamente. Isso é interessante porque faz a gente perceber como que essas coisas vão aparecer. E no dia seguinte, novamente, você vai fazer. E no dia seguinte, novamente, você vai por 10 dias. Você vai perceber que essa lista vai ficando menor. Você vai chegando num ponto mais central. E em torno desse curso de desatar nó, esse exercício é bem importante. Da nossa consciência, para a gente sair da negação, da defesa infantil, de ficar apegado, para a gente lidar com a realidade e sentir. Vocês vão ver que curioso que é como isso funciona. E eu já testei com várias pessoas e também o Grannon menciona ter feito isso. Então, aí quando eu tenho uma lista ali inteira, ou o que sobrar da minha lista, vamos supor assim, eu vou incluir uma terceira coluna no enredo, na enredoterapia nossa aqui, que é a alfabetização emocional. Quando você faz esse exercício, como você se sente fazendo esse exercício? Que sentimento aparece em você ao fazer essa lista do amo-odeio, ao fazer essa conta corrente número 1, e ao conscientemente olhar para isso, o que você ama e o que você odeia, para não ficar mais nessa polaridade, né? Só que nós vamos sentir coisas, talvez você sinta esperança quando você faz essa lista na sua vida, talvez você se sinta livre, um sentimento de liberdade por olhar isso.
empolgação. Talvez você sinta raiva, tristeza. Tristeza. Então, sente tristeza. Talvez você sinta um ultraje, raiva. Daí se sinta só, sinta uma solidão e com... Eu botei livre de novo. Sinta motivação, sinta culpa. Sente raiva, sente culpa porque sentiu raiva. Deixa vir de você. Não se surpreenda se essa lista ficar mais vaziazinha, porque você começa a não ver tanta importância, você começa a não ver tanta coisa, você começa a perceber que é menos difícil do que você pensava. E aí, quando você vê, você fala: olha, de verdade, o que eu sinto saudade é que tinha um certo interesse e que tinha um certo carinho e tinha um bate-papo. Você vai vendo que isso vai ficando mais limpinho, menos importante. E que talvez você não precise ficar sustentando uma lista tão grande. Mas deixa vir, faça o exercício que ele vai te ajudar. Nesse primeiro vídeo, então, você tem a conta corrente número 1. E no próximo exercício, a gente vai fazer a conta corrente número 2. Na conta corrente número 2, a gente vai descobrir um outro aspecto do nosso relacionamento com Clapedap, que não é uma coisa fixa, é um evento. Que papel eu desempenhei ali na minha fantasia do que poderia ter sido. E como de verdade as coisas boas que eu vivo, as coisas reais, elas estão no aqui e agora. No dia 1, eu não estou no dia 31, eu estou no dia 1. E aí não me atropelo, né? Esses exercícios vão ser muito significativos para a gente soltar a pressão e a Lisa, para a gente soltar a pressão e a nossa ideia de obsessão com essa situação que nos amarra a vida. Algumas pessoas sonham com essas relações anteriores, pensam nisso o tempo inteiro, ficam procurando na internet. Eu vou recomendar, fale menos sobre isso. E quando falar, clapedap, para o terapeuta, para o amigo, para quem quer que seja, mas fale menos sobre isso. Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição. Na medida que a gente fica muito engajado com carga emocional sobre isso, isso fica importante, isso fica grande, né? E, de fato, muitas coisas que nós estamos querendo tirar daí não estão aí. Estão num senso de realização e num senso de energia emocional dirigida de outra maneira. E nós podemos chegar lá. Eu espero que vocês possam fazer o exercício, que vocês comentem nos lugares disponíveis aqui como vocês estão lidando com isso, como vocês estão se sentindo e que vocês percebam o que vai acontecer na conta corrente número 2 e número 3 que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Obrigada, gente minha. Força, honra, força e paz, e graça e amor. Essa pessoa aí não te define. Lembre-se que você já saiu de muitas coisas na sua vida e já deu muita importância para umas coisas que depois mudaram de lugar. Isso aí também pode perfeitamente mudar de lugar para ficar mais salutar e mais íntegro viver a vida. Beijo, gente minha.